Um milionário levou uma mulher em situação de rua ao casamento da ex-noiva, e o que ela fez deixou todos em choque. Antes de começarmos, comenta aí embaixo de qual cidade ou país você está assistindo, e aproveita a história. William Lancaster, um milionário arrogante, segurava um convite de casamento nas mãos. Era da sua ex-noiva, a mulher que o havia deixado por outro, sem pensar duas vezes. E agora, ela enviava um convite como se quisesse esfregar a própria felicidade na cara dele. Isso só pode ser uma piada, murmurou William, jogando o envelope em cima da mesa com desprezo. Seu amigo, Damon Carter, pegou o convite e assobiou. Essa foi baixa. Você vai? William soltou uma risada seca. Aparecer lá sozinho com cara de derrotado? Nem pensar. Então leve alguém. Mostra que você seguiu em frente. Era uma boa ideia. Mas levar qualquer pessoa não bastava. Ele precisava causar impacto. Precisava deixar Olivia com aquela pulga atrás da orelha, se perguntando: o que será que ele anda aprontando? Mais tarde, ao sair do escritório, William ainda pensava nisso quando viu uma jovem sentada na calçada, em frente a um restaurante. Ela estava suja, com roupas gastas, mas tinha um rosto bonito. O cabelo desgrenhado caía pelos ombros, e os olhos dela não imploravam. Desafiavam. Por impulso ele se aproximou. Mãos nos bolsos, olhar de cima para baixo. Ei, precisa de dinheiro? A mulher levantou o rosto, mas não com gratidão. O olhar dela era afiado, como se decidisse naquele instante se ele merecia sequer um segundo de atenção. Então, um sorriso torto surgiu nos lábios dela. Isso aqui é o quê? Um experimento social? Você pergunta e, dependendo da resposta, joga uma moeda ou vai embora? As sobrancelhas de William se ergueram. Ninguém falava com ele assim. Vem comigo a um evento. Te pago o suficiente para mudar sua vida. Ela soltou uma risadinha, balançando a cabeça devagar. O suficiente para mudar minha vida? Uau! Você sempre fala como se fosse um messias, ou é só quando quer bancar o salvador da pátria? A ironia dela o desestabilizou mais do que ele gostaria de admitir. Mas manteve a pose. Só precisa se arrumar, sorrir e me acompanhar. Ela inclinou a cabeça com um brilho de diversão nos olhos. Ah, entendi. Quer que eu seja sua bonequinha de luxo por uma noite. William apertou os olhos. Ela estava provocando de propósito. Se não quiser, eu chamo outra pessoa. Dessa vez ela riu alto. Isso é uma piada, porque honestamente não vejo uma fila. De candidatas aqui na esquina, ele cerrou os lábios. Como diabos ela estava invertendo a situação. Ela se levantou, sacudiu o vestido e chegou mais perto. Perto demais. Aceito, disse ela como se estivesse fazendo um favor. Mas só porque estou curiosa. William sentiu o ar mudar. Havia algo perigoso ali. Curiosa? Ele perguntou desconfiado. Ela sorriu, os olhos brilhando com uma expressão impossível de decifrar. Curiosa para saber até onde um homem como você está disposto a ir. William ficou parado, em silêncio. Quem era essa mulher? Isabela se acomodou no banco do carro de luxo, mantendo o olhar fixo na cidade que passava pela janela. Ela não parecia assustada, nem nervosa, muito menos impressionada. Só atenta. William, ao lado, percebeu que esperava alguma reação dela. Uma pergunta, um comentário, qualquer coisa. Mas ela só aceitava, sem questionar. Nem quer saber para onde estamos indo? Ele perguntou, quebrando o silêncio. Ela virou o rosto devagar, um sorriso nos lábios. Para algum lugar caro, imagino. William arqueou uma sobrancelha. E você não está curiosa? Deveria estar? Ela inclinou a cabeça. Você me encontrou na rua e me ofereceu dinheiro para ser sua acompanhante. Isso já é estranho o suficiente. Mas duvido que esteja planejando me vender para algum esquema de tráfico humano ou algo assim. William soltou uma risada curta. Nada tão dramático. É só um evento social. Um casamento, né?
Ela disse fitando-o. Como sabe? Você tem aquele olhar de homem tentando se vingar de alguém. William cerrou a mandíbula. Isabela o estava lendo como um livro aberto, e ele detestava isso. E se for verdade? Ela deu de ombros. Que diferença faz para mim? Desde que eu seja paga. William sorriu. Gostava daquela atitude. Mas ainda queria entender quem era essa mulher que aceitava tudo com tanta facilidade. Minutos depois, o carro parou em frente a um prédio elegante. Um salão de beleza renomado. Isabela saiu sem hesitar e seguiu William para dentro. O lugar exalava o cheiro de produtos caros, e uma equipe inteira de profissionais correu para atendê-los no instante em que ele entrou. Quero uma transformação completa. William ordenou. Cabelo, maquiagem, roupas, tudo. A equipe assentiu com a cabeça e em segundos Isabela já estava sentada em uma cadeira de estilista. Se quiser desistir, agora é a hora, ela comentou, enquanto uma cabeleireira começava a desembaraçar seus fios. Desistir de quê? De mim, imagino. Achei que esperava alguém mais impressionável. William cruzou os braços. Nada te impressiona? Isso aqui não. Isabela fechou os olhos enquanto a água quente começava a escorrer pelos cabelos. Eu já vivi nesse mundo antes. William franziu o senho, mas antes que pudesse perguntar mais alguma coisa, a estilista o puxou para a sala de espera. Senhor Lancaster, deixe-nos trabalhar. Ele lançou um último olhar para Isabela e saiu, intrigado. As horas se arrastaram. Quando a estilista finalmente chamou seu nome, William levantou-se e voltou ao salão. E então, ele perdeu o fôlego. A mulher diante dele não parecia em nada com aquela que encontrara sentada na calçada. O cabelo, antes bagunçado, agora caía em ondas brilhantes e suaves. O rosto, antes sujo e marcado pelo cansaço, agora estava impecável. Os olhos, realçados por uma maquiagem elegante, pareciam ainda mais penetrantes. O vestido ajustado valorizava cada curva, e os saltos altos lhe davam uma postura quase aristocrática. Mas o que mais o surpreendeu foi a expressão dela. Nada de choque, nada de deslumbre. Ela apenas se olhava no espelho, como se já tivesse se visto assim antes. O que foi? Ela se virou pegando William encarando-a. Você não parece surpresa. Isabela sorriu, com um brilho misterioso no olhar. Por que não estou? William cruzou os braços. Quem é você, Isabela? Ela pegou a bolsa que a estilista lhe entregou e caminhou até ele. Alguém que sabe aproveitar boas oportunidades quando elas aparecem. O carro deslizava suavemente pela estrada iluminada rumo ao evento que William vinha evitando, mas que agora ansiava por enfrentar. Ao seu lado, Isabela observava a paisagem com uma calma quase provocadora. Ele esperava vê-la ansiosa, talvez nervosa, em algum momento. Mas desde que saíra do salão, ela não vacilava. Sua postura era firme, serena, como se já pertencesse àquele mundo. Você está muito calada, William comentou, desviando o olhar da estrada para observá-la por um instante. Só estou aproveitando o silêncio. Isabela respondeu com um leve sorriso. Ele franziu o senho. A maioria das pessoas na sua situação estaria deslumbrada com tudo isso. Ela soltou uma risada suave. Talvez eu não seja como a maioria das pessoas. William percebeu naquele momento que insistir com perguntas não o levaria a lugar algum. Havia algo nela, algo que o intrigava profundamente. Mas ele sabia. Não conseguiria respostas tão facilmente. O carro finalmente parou em frente ao suntuoso salão de festas, onde centenas de convidados da elite já se aglomeravam do lado de fora. Casais elegantes desciam de limusines e carros esportivos, exibindo suas joias cintilantes e vestidos de grife. Fotógrafos e jornalistas se posicionavam com flashes prontos, registrando cada detalhe daquele casamento que logo ocuparia as colunas sociais. William saiu primeiro, ajeitando o terno com naturalidade, e então estendeu a mão para Isabela. Ela aceitou sem hesitar,
Mas quando ela pisou para fora do carro, o impacto foi instantâneo. Todos os olhares se voltaram para ela. Mulheres cochichavam entre si, tentando descobrir quem era aquela mulher misteriosa ao lado de William Lancaster. Homens a observavam com admiração velada. Isabela, no entanto, não vacilou. Com uma elegância impecável, ergueu o queixo e sorriu discretamente, como se já estivesse acostumada a ser o centro das atenções. William a guiou pelo tapete vermelho em direção à entrada do salão. Enquanto caminhavam, Isabela mantinha uma expressão serena, sem demonstrar espanto diante do luxo ao redor. "Siga meu ritmo", William murmurou, próximo ao ouvido dela. "Seja educada, sorria e não chame atenção desnecessária." Ela arqueou uma sobrancelha. "Você me trouxe aqui para provocar sua ex, ou para me tornar invisível?" William pressionou os lábios, evitando responder. "Foi o que eu pensei", Isabela comentou, divertida. Ao atravessarem as portas duplas, deram de cara com o esplendor do grande salão. Lustres de cristal pendiam do teto sob uma luz dourada e envolvente. A elite desfilava em trajes impecáveis, taças de champanhe tilintando entre sorrisos ensaiados. Não demorou para que Olivia e seu noivo entrassem no campo de visão de William. Olivia estava deslumbrante num vestido branco elegante. Seu sorriso, meticulosamente ensaiado para encantar todos à sua volta. Charles Montrose, o noivo, era exatamente o que a família dela aprovaria. Rico, tradicional, previsível. Os olhos de Olivia cruzaram brevemente com os de William. Ela pareceu surpresa com a presença dele, mas quando sua atenção se voltou para Isabela, ela congelou. A expressão de Olivia mudou sutilmente, como se tentasse decifrar quem era aquela mulher deslumbrante ao lado do seu ex-noivo. Com um sorriso calculado, William conduziu Isabela diretamente até eles. "Olivia." Ele a cumprimentou com um tom educado, mas gelado. Ela piscou algumas vezes antes de forçar um sorriso. "William, que surpresa. Não esperava vê-lo aqui. É claro que eu viria." Ele olhou para Isabela. "E trouxe companhia." Olivia examinou Isabela dos pés à cabeça, sem disfarçar. "Ainda não fomos apresentadas. Você é..." Antes que William pudesse dizer algo, Isabela estendeu a mão com naturalidade. "Isabela, um prazer conhecê-la." Sua voz era firme, elegante, sua postura impecável. E o sorriso. Não tinha nenhum traço de submissão. Olivia hesitou antes de apertar a mão dela, visivelmente desconfortável. "Você me parece familiar", comentou Olivia, forçando um sorriso. Isabela sorriu, inclinando levemente a cabeça. "É mesmo?" Olivia forçou outro sorriso, mas William percebeu a tensão nos olhos da ex-noiva. Ela estava abalada, exatamente como ele queria. Charles pigarreou, tentando dissipar o clima estranho. "Vamos brindar?" Ergueu a taça de champanhe. William assentiu, mas antes que pudesse se virar, Isabela sorriu educadamente e soltou uma frase que desestabilizou todo o salão. "Espero que vocês sejam muito felizes. Casamento é um compromisso sério. Eu mesma já fui noiva." William congelou. Olivia e Charles trocaram olhares rápidos. "É mesmo?" Olivia perguntou, tentando soar casual. Isabela assentiu, levando a taça aos lábios com elegância. Mas não deu certo. Meu noivo achou que eu não era adequada para a família dele. Um arrepio percorreu William. A mensagem era clara. E Olivia entendeu perfeitamente. Os olhos dela se estreitaram ligeiramente. "Que coincidência curiosa", disse, forçando um sorriso. "Eu também achei", respondeu Isabela, com a serenidade de quem está no controle. O silêncio que seguiu foi desconfortável. William viu Olivia se esforçando para manter a compostura, mas era visível. Isabela a havia tocado num ponto sensível. Então Isabela tocou levemente o braço de William. "Quer dançar?" Ele piscou, surpreso. "Dançar? Ou prefere ficar aqui observando sua ex-noiva tentando lembrar de onde me conhece?" William riu baixinho.
Ele estava começando a gostar daquele jogo. Vamos dançar. Os dois se afastaram, deixando Olivia para trás, visivelmente perturbada. Ao som suave da orquestra, eles deslizaram pela pista de dança. William mantinha os olhos fixos nos de Isabela, tentando decifrá-la. Você fez aquilo de propósito, murmurou ele. Ela sorriu. Eu te avisei. Já vivi nesse mundo antes. William sentiu uma mistura de irritação e fascínio. Isabela não era apenas uma mulher em situação de rua. Ela sabia exatamente o que estava fazendo. A música preenchia o salão enquanto eles dançavam com elegância. A postura dela era impecável, os passos precisos, o sorriso enigmático, como se ela soubesse algo que ele não sabia. Você continua me surpreendendo, disse ele, conduzindo-a com precisão. Isso é bom ou ruim? Perguntou ela, arqueando uma sobrancelha. Ainda não decidi. Ela riu baixinho, os olhos brilhando com diversão. Acho que você já percebeu que eu não sou exatamente o que pareço. Percebi que você entende muito mais desse mundo do que deveria. Isabela inclinou a cabeça. Digamos que já estive cercada de pessoas assim. Antes que William pudesse perguntar mais, um grupo de empresários se aproximou. Taças nas mãos, sorrisos cordiais nos rostos. William os conhecia bem. Eram investidores, magnatas, gente de peso. Lancaster, disse um deles, apertando a mão de William. Finalmente apareceu em um evento social. William retribuiu o aperto de mão com firmeza. Achei que seria interessante celebrar o casal. Mas o olhar do homem logo se desviou para Isabela. Estudou-a com curiosidade. E quem é sua encantadora acompanhante? Antes que William pudesse responder, Isabela deu um passo à frente e estendeu a mão, com uma naturalidade impressionante. Isabela. Um prazer conhecê-los. Falou com tanta confiança, tanta classe, que ninguém sequer questionou sua presença. Isabela, repetiu um dos homens, franzindo levemente a testa. Seu rosto me parece familiar. Isabela sorriu, mantendo o mistério no ar. Talvez já tenhamos nos cruzado em algum evento antes. O empresário assentiu, pensativo, mas não insistiu. William a observava atentamente. Isabela estava se misturando àquele ambiente com uma naturalidade inquietante. E o que você faz, Isabela? Perguntou outro empresário, claramente intrigado. Ela pegou uma taça de champanhe de um garçom que passava, girou o líquido com elegância e respondeu: Gosto de observar o mercado financeiro. O crescimento dos investimentos em tecnologia tem sido bastante interessante ultimamente, especialmente as startups voltadas para a inteligência artificial. Houve um breve silêncio. William quase riu ao ver a expressão surpresa estampada no rosto daqueles homens. Nenhum deles esperava uma resposta tão articulada. Esse é um tópico bastante específico, comentou um deles ainda surpreso. Isabela sorriu e deu um gole na bebida. Eu apenas sigo as tendências. No fim das contas, tudo se resume a quem recebe as informações privilegiadas primeiro. Não é mesmo? Os homens riram, agora mais à vontade. Isabela havia captado a atenção deles, com facilidade desconcertante. William, por outro lado, sentia a frustração crescer. Isabela não estava apenas se encaixando. Estava dominando o ambiente. Antes que ele pudesse intervir, um homem alto, de aparência imponente, se aproximou. Damon Blackwood, um dos investidores mais influentes do país, conhecido por seu faro afiado para negócios e sua habilidade em analisar pessoas com um simples olhar. Isabela, certo? Damon a cumprimentou com interesse. Você parece muito à vontade aqui. Ela virou-se para ele com um sorriso educado. Talvez porque eu esteja, Damon riu. Gosto disso. E qual é o seu vínculo com o Lancaster? Ela lançou um olhar provocativo a William antes de responder. Uma parceria interessante. O sangue de William ferveu. Isabela estava jogando um jogo próprio, e ele detestava perder o controle. De fato, ele interrompeu, tomando a taça da mão dela e entregando a um garçom. Com licença,
Preciso roubar minha acompanhante por um momento. Ele agarrou o pulso dela e a conduziu até uma área mais reservada do salão. O que exatamente você pensa que está fazendo? Perguntou entre dentes. Isabela sorriu, provocante. Só. Estou me divertindo. Você está se destacando demais. Não era esse o plano? Chamar atenção? Fazer sua ex-noiva sentir ciúmes? William estreitou os olhos. Você joga muito bem, Isabela. Ela inclinou a cabeça. E você não gosta. Quando não pode controlar o jogo, não é? William soltou uma risada curta. Você não é só uma pedinte qualquer. Demorou para perceber, respondeu ela, cruzando os braços. Antes que ele pudesse retrucar, Olivia surgiu ao lado deles. Espero que estejam aproveitando a festa, disse. Polida, mas os olhos analisavam Isabela com cautela. Muito, Isabela respondeu antes que William pudesse abrir a boca. Olivia forçou um sorriso calculado. Sabe, Isabela, sinto que já nos vimos antes. Talvez, respondeu ela com um leve dar de ombros. O mundo da alta sociedade pode ser pequeno, afinal. William percebeu a forma como Olivia pressionou os lábios. E de onde você conhece o William? Insistiu Olivia. Isabela sorriu enigmática. Acho mais divertido se isso continuar um mistério. Olivia soltou uma risada leve, mas havia algo afiado por trás daquele som. Claro. O mistério sempre dá um toque interessante às histórias. Ela então se virou para William. Podemos conversar um momento? Olivia perguntou. William assentiu com a cabeça, mas antes de se afastar, lançou um último olhar para Isabela. Ela apenas sorriu, como se soubesse exatamente o que estava fazendo. William seguiu Olivia até uma varanda privada. A noite estava fria, e as luzes da cidade brilhavam ao longe. Mas o olhar da mulher à sua frente queimava como fogo. Quem é ela, William? Olivia perguntou direta, cruzando os braços sobre seu vestido impecável. Ele manteve a expressão neutra. Isabela, minha acompanhante. Ela soltou uma risada, seca. Não me trate como uma idiota. Eu conheço o tipo de mulher que você costuma trazer para eventos assim. E ela não se encaixa nesse padrão. William sentiu uma onda de irritação. O que exatamente você quer saber, Olivia? Ela o encarou, firme. De onde ela veio? Ele hesitou por um segundo. E foi o suficiente para Olivia perceber. Meu Deus, ela murmurou, como se acabasse de montar o quebra-cabeça. Você encontrou essa mulher na rua, não foi? William não confirmou, mas o silêncio disse tudo. Isso é inacreditável, Olivia disse, soltando uma risada nervosa. Você trouxe uma mendiga para me provocar? Eu trouxe uma mulher confiante, inteligente, que se encaixa perfeitamente aqui, ele respondeu com firmeza. Uma mulher que sabe demais para alguém que supostamente vivia nas ruas. Olivia retrucou, estreitando os olhos. Ela não pertence a esse mundo. Ou pertence? William não. Gostou do tom. Não tente jogar comigo, Olivia. Você não tem mais esse direito. Ela ergueu uma sobrancelha. Talvez não, mas eu tenho o direito de saber com quem estou lidando. Endireitando a postura, como quem já havia tomado uma decisão, Olivia disse, se eu fosse você, William, tomaria cuidado. Essa mulher não apareceu na sua vida por acaso, sem esperar. Por uma resposta, ela se virou e voltou para o salão, deixando William sozinho, com suas dúvidas. Isabela sentia os olhares. Enquanto caminhava entre os convidados, era inevitável. Desde sua chegada, todos queriam saber quem ela era, mas ela se movia com leveza, como se sempre tivesse pertencido àquele lugar. Foi então que Olivia surgiu diante dela. Você dança bem. Isabela sorriu. Obrigada. Você também. Olivia inclinou levemente a cabeça, estudando-a. E fala bem. Sabe se portar num evento como este? Agradeço o elogio, respondeu Isabela serena. Não foi um elogio. Foi uma constatação. Isabela percebeu a tensão nos olhos de Olivia.
Você acha que me conhece? Olivia soltou uma risada suave. Eu não acho. Isabela manteve a postura firme. Então me diga, Olivia, quem você acha que eu sou? Olivia a observou em silêncio por um longo momento. Então sorriu. É isso que eu ainda estou tentando descobrir. Ela pegou uma taça de champanhe da bandeja de um garçom. Mas não se preocupe, Isabela. Eu sempre descubro. Deu um gole e desapareceu entre a multidão. Isabela ficou imóvel. Por alguns segundos respirando fundo. Olivia estava começando a desconfiar. E isso era um problema. No carro, William dirigia em silêncio. Isabela observava as ruas iluminadas da cidade, mas percebia que ele estava inquieto. Você quer me perguntar algo? Ela disse. Quero. Ele não tirou os olhos da estrada. Mas não sei se você vai responder. Ela sorriu. Depende da pergunta. William virou o volante bruscamente. Quem é você, Isabela? Ela cruzou as pernas, relaxada. A mulher que você escolheu para causar uma boa impressão na sua ex-noiva. Não. Sua mandíbula se contraiu. Você sabe demais. Age como alguém que já viveu nesse mundo antes. Ela ficou em silêncio. William parou o carro em frente ao hotel e se virou para encará-la. Eu mandei investigar você. Isabela não demonstrou surpresa. E o que descobriu? Ele a observou por alguns segundos. Nada. Você não existe, Isabela. Sem registros. Sem informações recentes. É como se tivesse apagado a própria vida. Ela deu um pequeno sorriso. Talvez algumas coisas precisem mesmo ser apagadas. William sentiu uma mistura de frustração e fascínio. Eu não gosto de mistérios. Então talvez eu não seja a pessoa certa para você. Ela abriu a porta do carro e saiu, entrando no hotel sem olhar para trás. William ficou ali por um momento estático, os dedos apertando o volante com força. Ela estava escondendo algo. E ele faria questão de descobrir o quê. Isabela trancou a porta do quarto e encostou-se nela, o coração batendo acelerado. Olivia estava desconfiada. William também. Ela se virou para o espelho. O vestido luxuoso, a maquiagem impecável. Por um instante parecia outra pessoa. Ou talvez estivesse se tornando quem sempre foi. Ela puxou o celular descartável escondido na bolsa e digitou uma mensagem curta. Ele começou a investigar. A resposta veio segundos depois. Então é hora de decidir seu próximo passo. Isabela. Apagou a mensagem e soltou um suspiro contido. Sabia que não poderia esconder a verdade por muito tempo. E logo, William descobriria. William nunca foi um homem paciente. Gostava de respostas diretas, controle absoluto sobre tudo à sua volta. Mas Isabela, ela era um enigma, um mistério que desafiava toda a sua lógica, e isso o incomodava mais do que ele gostaria de admitir. Na manhã seguinte, enquanto tomava café em seu escritório, sua mente ainda estava presa à noite anterior. Isabela sabia demais. Agia como se pertencesse à alta sociedade. Mas não existia em sistema nenhum. Era como se tivesse apagado a própria história. Pegou o telefone. Discou um número que não usava há muito tempo. Preciso que investigue. Alguém para mim, disse direto assim que a chamada foi atendida. Do outro lado, um homem soltou uma risada. Faz tempo, Lancaster. Quem é o alvo? William hesitou por um segundo. Isabela, sem sobrenome. Isso torna as coisas interessantes. Quero tudo. De onde veio, quem realmente é e por que está se escondendo. Me dê 48 horas. Ele desligou e se recostou na cadeira. Se Isabela estava jogando com ele, logo mostraria as cartas. Horas depois, ao sair do escritório, decidiu procurá-la. Sabia que ela ainda estava hospedada no hotel que ele havia reservado. Foi direto para o andar dela e bateu à porta. Sem aviso. Agora, só entre nós que estamos acompanhando a história até aqui. Digita chocolate nos comentários. Vamos ver quem está realmente imerso. Voltando à história. Demorou alguns segundos, mas Isabela finalmente abriu a porta.
Estava com roupas simples, sem a maquiagem impecável da noite anterior. Ainda assim, sua postura era firme, inabalável. Estava esperando alguém? William perguntou, cruzando os braços. Ela não pareceu surpresa com a visita. Não exatamente. Mas você não me parece do tipo que anuncia a chegada. Está? Ele a observou por um momento. Podemos conversar? Ela se afastou, abrindo espaço. William entrou no quarto, examinando o ambiente arrumado com precisão. Nenhum sinal da vida que ela dizia ter nas ruas. Você sempre foi tão direta assim? Perguntou. Ela arqueou um canto da boca num sorriso. Você não gosta de rodeios. Então por que eu usaria? William sentou-se no sofá de frente para ela. Eu quero saber a verdade, Isabela. Ela arqueou uma sobrancelha. A verdade sobre o quê? Sobre você. Quem é você de verdade? Ela se inclinou levemente para a frente. Por que isso te incomoda tanto? Os punhos de William se fecharam. Porque você apareceu do nada. Aceitou minha proposta sem hesitar e age como se já pertencesse a esse mundo. Mas não há registros seus em lugar nenhum. Ela ficou em silêncio por alguns segundos. E, se eu não quiser te contar? William soltou uma risada sem humor. Então eu vou descobrir sozinho. Ela o encarou por um longo momento, depois suspirou. Tudo bem, William. Vou te contar, um pouco. Ele se ajustou no sofá, atento. Eu cresci em um mundo muito parecido com o seu. Festas luxuosas, conexões poderosas. Mas esse mundo pode ser cruel. Principalmente quando você se torna um obstáculo para as pessoas erradas. William estreitou os olhos. Obstáculo? Minha família era influente. Meu pai comandava negócios que envolviam muito dinheiro. Mas uma traição fez tudo desmoronar de um dia para o outro. Eu perdi tudo, ele franziu o senho. Quem te traiu? Isabela desviou o olhar. Alguém em quem eu confiava. William sentiu que havia muito mais por trás do que ela dizia. Por que apagou sua vida? Ela deu um sorriso triste. Porque às vezes é mais seguro desaparecer. O silêncio que se formou entre os dois era denso, carregado. William sabia que ela ainda estava escondendo partes da história, mas aquele era o primeiro fragmento do quebra-cabeça. E agora? O que pretende fazer? Isabela cruzou as pernas com calma. Ainda estou decidindo. William se levantou. Você pode continuar tentando me enganar, Isabela. Mas eu vou descobrir a verdade. Ela o observou sair do quarto, sem dizer uma palavra. Na manhã seguinte, o telefone de William tocou. Era seu investigador. Encontrei algo. Diga. Você estava certo. Isabela não é quem finge ser. William apertou o telefone com mais força. Continue. O nome verdadeiro dela é Isabela Dell, filha de Richard Dell. O sangue de William gelou. Ele conhecia esse nome. O magnata da construção civil. Esse mesmo. Mas aqui vem a parte mais interessante. Richard Dell faliu há alguns anos após um escândalo envolvendo desvio de dinheiro. E quem estava envolvida nesse escândalo? William perguntou, já sentindo o estômago se revirar. Olivia Harrington. Exatamente quem ele temia ouvir. William ficou em silêncio por alguns segundos. Então Isabela não apareceu por acaso. Ao que tudo indica, não. Ele desligou o telefone e ficou parado encarando a cidade pela janela de seu escritório. Isabela tinha uma ligação direta com Olivia. Isso mudava tudo. Mais tarde, naquela noite, ele estava em sua sala, diante de uma pilha de documentos, mas não conseguia se concentrar em uma única linha. A imagem de Isabela invadia seus pensamentos sem parar. Os olhos carregados de raiva e vulnerabilidade, a forma como nunca se curvava. Sem perceber, pegou as chaves do carro e dirigiu direto para o hotel onde ela estava hospedada. Ele precisava vê-la. Precisava ouvir a verdade sair da boca dela. A porta se abriu após alguns segundos, revelando Isabela com uma expressão cansada, o cabelo um pouco bagunçado. William? A surpresa estava na voz dela.
Precisamos conversar. Ela suspirou e abriu a porta, dando espaço para que ele entrasse. Não sabia que você fazia visitas noturnas. Nem eu. Ele cruzou os braços encarando-a. Pode parar de me testar por um segundo e me contar a verdade? Sobre o quê? Ele franziu o senho. Sobre o motivo de ter aceitado minha proposta sem pensar 2 vezes. Ela desviou o olhar por um momento. Então finalmente respondeu. Porque Olivia Harrington destruiu a minha família. Aquelas palavras fizeram o estômago de William revirar. Ele já sabia, mas precisava ouvir da boca dela. Olivia foi responsável pela ruína do meu pai. Pela destruição da minha vida. William a observou atentamente. Me conta tudo. Isabela caminhou até a janela, abraçando a si mesma. Meu pai, Richard Dell, era dono de uma das maiores construtoras do país. Um homem honrado, respeitado, até o dia em que confiou nos Harrington. Ela respirou fundo, tentando manter a voz firme. Olivia entrou nos negócios como uma parceira estratégica. Alguém em quem ele acreditava poder confiar. Mas, na verdade, ela o manipulava o tempo todo. Manipulava como? William perguntou, sério. Criando contratos fraudulentos, desviando dinheiro, colocando o nome dele em transações ilegais, sem que ele soubesse. Ela fechou os olhos por um instante. Quando tudo explodiu, meu pai foi acusado de corrupção. Ele perdeu tudo, nossa casa, nossa dignidade. A voz de Isabela vacilou. Ele morreu antes de poder se defender. William sentiu um aperto no peito. Meu Deus! Depois disso, tudo desmoronou. Ela continuou, os olhos fixos nas luzes da cidade. Minha mãe adoeceu logo depois, e não resistiu. Ela respirou fundo, tentando manter o controle. Eu tentei lutar. Tentei provar a inocência dele. Mas Olivia já havia fechado todas as portas. Em pouco tempo, eu não tinha mais nada. William se levantou e caminhou até ela. Você sobreviveu nas ruas. Sim. E foi assim que aprendi. A nunca mais confiar em ninguém. Ele estendeu a mão e ergueu delicadamente o queixo dela, forçando-a a encará-lo. Você não precisa fazer isso sozinha. Ela afastou o rosto. Eu não preciso de um salvador, William. Ele respirou fundo, lutando contra a vontade de insistir. Eu sei. Mas isso não significa que você precise carregar tudo sozinha. Isabela soltou uma risada baixa, sem qualquer traço de alegria. Você acha que pode me proteger? Acho que quero te proteger. Ela piscou surpresa. E por quê? William suspirou, cansado da confusão dentro de si. Porque eu não sei mais o que estou sentindo quando estou perto de você. Houve um longo silêncio. Isabela se virou completamente para ele. E o que isso significa? Ele passou a mão pelos cabelos inquieto. Significa que você me deixa desconcertado. Eu nunca senti isso antes. Não sei explicar. Ela o encarou por um tempo. E isso te incomoda tanto assim? Então, talvez, seja melhor mantermos distância. Não posso. Ele balançou a cabeça, sincero. Ela desviou o olhar, claramente abalada pela direção da conversa. Isso não muda nada. Eu sei. Ela cerrou os punhos. E Olivia? Só o nome da ex-noiva foi suficiente para trazê-lo de volta à realidade. Se tudo o que você disse for verdade, então eu não sei quem ela realmente é. Mas eu sei. Isabela respondeu com firmeza. E não vou parar até acertar as contas. William permaneceu em silêncio. Ele sabia que não conseguiria convencê-la a desistir. Então, estarei ao seu lado. Ela deu um pequeno sorriso amargo. Mesmo sabendo que isso pode acabar muito mal, ele deu um passo à frente, diminuindo a distância entre eles. Mesmo assim. Mais tarde naquela noite, William foi despertado pelo toque insistente do celular. William, temos um problema, disse o investigador do outro lado da linha. O que houve? Olivia já sabe que Isabela está por perto. E ela não está nada feliz com isso. O coração de William acelerou. O que ela vai fazer? Ainda não sabemos. Mas alguém está cavando informações sobre a Isabela. Ele cerrou o maxilar.
Me mantenha informado de tudo. Quando desligou, sentiu o peso se instalar sobre seu peito. Olivia não deixaria Isabela em paz. Ele precisava agir. Antes que fosse tarde demais. Na manhã seguinte, William encontrou Isabela na varanda do hotel. Ela estava sentada no chão, com os braços ao redor dos joelhos, olhando o horizonte. Ele se aproximou devagar, agachando-se ao lado dela. Você sabe que ela descobriu, né? Eu sei, respondeu. Isabela, sem tirar os olhos do céu. William suspirou. Ela não vai parar. E nem eu. Ele a observou por um instante. O cabelo levemente bagunçado pelo vento. Os olhos cansados com aquele brilho quebrado que só vem depois de uma guerra longa demais. Algo dentro dele apertou. Isabela. Ela piscou algumas vezes tentando conter as lágrimas. Mas uma escorreu, silenciosa, pelo canto do olho. Por instinto, William a puxou para um abraço. Forte, protetor. Vai ficar tudo bem, murmurou ele. Ela não resistiu. Apenas fechou os olhos e encostou o rosto no peito dele. Nenhum dos dois disse mais nada. Não precisavam. Naquele momento silencioso, sem precisar admitir em voz alta, sabiam. Estavam juntos nisso. E Olivia? Olivia não fazia ideia do que estava por vir. Desde aquela conversa com Isabela, William não teve um momento de paz. Saber que Olivia estava envolvida na ruína da família de Isabela mudou tudo. Ele queria vingança. Não só por Isabela, mas por si mesmo. Afinal, quase se casou com uma mulher capaz de destruir vidas como quem assina um contrato. Fria. Calculista. Sem hesitação. Agora ele precisava descobrir até onde Olivia iria para proteger seus segredos. Naquela manhã, enquanto revisava relatórios no escritório, recebeu uma ligação do investigador particular. William, temos um problema. Fala. A Olivia está se mexendo. Meus contatos dizem que ela está reunindo informações sobre a Isabela. Parece que está prestes a expor alguma coisa contra ela. William cerrou os dentes. O que exatamente ela descobriu? Ainda não sei. Mas ela já procurou advogados e jornalistas. Se ela chegou a esse ponto é porque tem algo grande nas mãos. William jogou a caneta na mesa e levantou-se de repente, passando a mão pelos cabelos com irritação. Descubra o que é antes que ela faça qualquer movimento. Já estou nisso, mas sugiro que você avise Isabela. William respirou fundo. Tô indo ver ela agora. Ao chegar no hotel, bateu forte na porta do quarto de Isabela. Ela atendeu rápido, surpresa ao vê-lo tão tenso. O que foi? Ele entrou sem esperar convite e fechou a porta atrás de si. Olivia tá prestes a atacar você. Os olhos de Isabela se estreitaram. Como assim? Tá coletando informações. Planejando alguma coisa grande. Meu investigador acredita que ela vai tentar te expor publicamente. Isabela não pareceu surpresa. Apenas suspirou e cruzou os braços. Eu sabia que isso ia acontecer. E você tá calma assim? Ela riu. Mas foi aquele riso seco, sem humor. Depois de tudo que eu passei, William, você acha mesmo que um escândalo vai me assustar? Ele a observou por um momento, admirando a força dela. Mas isso não diminuía o risco. Eu posso te proteger, disse ele. Ela ergueu uma sobrancelha desafiadora. Eu já te disse, não preciso de um salvador. Não é sobre salvar você, é sobre parar a Olivia. Isabela deu um passo à frente. Estava perto o bastante para que ele sentisse a respiração dela. Olhou fundo nos olhos dele. E o que você vai fazer, William? Ele segurou o rosto dela com delicadeza, os polegares deslizando levemente pela pele. O que for preciso. Por um momento, ela apenas ficou ali, em silêncio, olhando para ele. Nos olhos dela havia algo que podia ser medo, ou entrega, mas, definitivamente, não era indiferença. William queria entender, mas ela rapidamente desviou o olhar, ocultando a verdade. Não quero que você se machuque por minha causa. Ele deu um sorriso fraco. Tarde demais para isso. Antes que ela pudesse responder, o celular de Isabela vibrou. Ela olhou para a tela
e seu rosto se tensionou. O que foi? Foi? William perguntou. Ela mostrou à tela uma mensagem anônima. Cuidado com quem você confia. O passado sempre volta para te assombrar. Ele pegou o celular das mãos dela e analisou a mensagem. Isso foi a Olivia. Isabela retomou o aparelho e apagou a mensagem. Ela está tentando me intimidar. William balançou a cabeça. Isso significa que estamos perto de algo. Ela assentiu lentamente. Então, precisamos agir. Antes dela. Na manhã seguinte, o escândalo explodiu. Todos os jornais estampavam manchetes. O passado de Isabela vem à tona. Del, do luxo às ruas. Ex-noiva de William Lancaster, envolvida em escândalos de corrupção. A mídia foi implacável, explorando cada detalhe da queda da família Del. Isabela era retratada como uma mulher ambiciosa, que teria tentado manipular os poderosos para voltar à alta sociedade. Olivia havia feito seu primeiro movimento. No escritório, William lia cada linha, a raiva queimando por dentro. Quando Isabela entrou, ele se levantou imediatamente. Você viu? Ela assentiu e jogou uma revista sobre a mesa. Olivia está tentando me destruir. De novo, ele cerrou os punhos. Isso não vai acontecer. Ela soltou uma risada suave. Você sempre com essa confiança absurda. William se aproximou segurando suavemente o queixo dela, fazendo-a encará-lo. Porque eu nunca perco. Os olhos de Isabela brilharam por um segundo. Talvez esperança, talvez algo mais. Mas logo a determinação tomou conta. Então vamos garantir que desta vez quem perca seja ela. William assentiu. Hora de derrubar Olivia Harrington. Eles se encararam por um longo momento. Nenhum dos dois sabia como aquilo terminaria. O escândalo envolvendo Isabela dominava os noticiários. Olivia jogava sujo, distorcendo o passado dela para pintar uma imagem de oportunismo e falsidade. Mas Isabela não se abalava. Ela havia esperado anos por esse momento, e não iria cair agora. William também sabia disso. Mas conhecia Olivia, e sabia que ela prepararia um golpe. Afinal, eles precisavam estar prontos. Naquela noite, Isabela recebeu um convite inesperado. Jantar privado no Clube Harrington, membros selecionados apenas. Sua presença é requisitada. Ela segurou o convite com força. William, sentado no sofá do quarto dela, leu o bilhete e soltou um riso seco. Isso claramente é uma armadilha. Eu sei, ele se levantou. Então, você não vai, Isabela o encarou com firmeza. É claro que vou, William apertou os lábios. Isabela. Esse é o meu momento, William. Eu não vou fugir. Ele respirou fundo, passando a mão pelos cabelos. Então, vamos garantir que Olivia seja a única a perder esta noite. A mansão Harrington estava iluminada, repleta de convidados seletos. Um evento exclusivo, luxuoso, cercado por olhares calculados. Isabela entrou sozinha. Vestia um vestido preto elegante que exalava poder, mistério e uma confiança inabalável. William já estava lá, mesclado à multidão, observando cada detalhe. Então Olivia surgiu. Isabela, disse ela com um sorriso venenoso nos lábios. Que bom que aceitou meu convite. Você não me deu muita escolha. Isabela respondeu, pegando uma taça de champanhe da bandeja de um garçom que passava. Olivia inclinou a cabeça levemente, o olhar afiado. Espero que tenha aproveitado a atenção que tem recebido ultimamente. A mídia adorou sua história. Já me acostumei a ser o centro das atenções. Isabela respondeu com um sorriso calmo. Algo que você sempre quis, não é? Os olhos de Olivia brilharam de raiva por um segundo, mas ela rapidamente retomou o controle. Isabela, querida, você perdeu. De novo. Não importa o que tente, você nunca voltará a ser alguém. Isabela sorriu com segurança. Você está enganada. Olivia estreitou os olhos. Como assim? Foi então que William apareceu ao lado de Isabela, sua presença imponente fazendo Olivia enrijecer no mesmo instante.
Querida Olivia, parece que você não leu os jornais hoje. Ele disse, entregando-lhe um envelope. Olivia o pegou com desconfiança, e ao abrir e começar a ler, empalideceu. Dentro, havia um dossiê completo. Provas documentais, gravações, assinaturas, evidências incontestáveis da sua participação no esquema que havia destruído a família Dell. Isso é falso, Olivia murmurou com as mãos trêmulas. Não é, Isabela respondeu com um tom triunfante. E amanhã cedo estará estampado na capa de todos os jornais. Olivia perdeu completamente a compostura. Vocês não podem fazer isso comigo. William sorriu com frieza. Assim como você fez com a Isabela. Ela olhou ao redor, finalmente percebendo que todos no salão estavam observando. O escândalo já havia começado. Sua reputação estava em ruínas. Ela estava acabada. Isso não pode estar acontecendo. Ela murmurou em choque. Isabela se aproximou, inclinando-se para sussurrar em seu ouvido. Agora você sabe como é. Perder tudo. Olivia olhou ao redor, vendo os rostos das pessoas que antes a bajulavam. Agora a julgando. Seu império de poder desmoronava diante de seus olhos. Antes que pudesse reagir, as portas do salão se abriram com força. 2 policiais entraram seguidos de um promotor. Senhorita Olivia Harrington, anunciou um dos oficiais. Ela congelou. Sim. A senhora está presa por fraude financeira, desvio de verbas e manipulação de mercado. O salão inteiro caiu em silêncio. Absoluto. Olivia soltou uma risada nervosa. Isso é um absurdo. Eu sou Olivia Harrington. E agora também é uma criminosa. Isabela respondeu friamente. Os policiais se aproximaram e a algemaram. William! Olivia gritou desesperada. Diga alguma coisa. Ele apenas a olhou impassível. Seu único erro foi acreditar que nunca seria pega. Enquanto era arrastada para fora, Olivia lançou um último olhar para Isabela, os olhos ardendo de ódio. Isso não acabou para você. Acabou sim. E assim, diante da elite que antes a reverenciava, Olivia foi levada embora. Isabela soltou um longo suspiro. Pela primeira vez em anos, sentia-se verdadeiramente livre. No dia seguinte, a prisão de Olivia dominava as manchetes. Seu império financeiro desmoronou em poucas horas, à medida que investidores e aliados a abandonavam sem piedade. Mais tarde naquela noite, Isabela e William estavam na cobertura dele, olhando a cidade através da janela. Ela segurava uma taça de vinho, mas não bebia. Estava imersa em pensamentos. Você conseguiu, William disse com suavidade. Nós conseguimos. Ela corrigiu sorrindo levemente. Ele a olhou com ternura. E agora? Isabela olhou para o horizonte, seus olhos calmos pela primeira vez, em muito tempo. Agora, eu recomeço. William sentiu um aperto no peito. Algo estranho, novo, inquietante. Quando ouviu aquelas palavras saírem da própria boca. Eu quero te ajudar. Isabela o encarou com desconfiança. Ajudar? Como? Ele caminhou até a mesa, pegou um envelope e o entregou a ela. Isso é uma proposta de negócio, uma empresa. Em seu nome. Ela piscou surpresa. O quê? Quero começar algo com você. Um negócio seu, com o seu nome. Sua independência. Isabela. Colocou a taça de vinho sobre a mesa, cruzando os braços. William, eu não preciso da sua caridade. Ele riu, balançando a cabeça. Isso não é caridade. É parceria. Você tem talento, visão. Quero que tenha algo que seja verdadeiramente seu. Ela hesitou. Eu não sei. Ele segurou as mãos dela. Isabela, você passou anos lutando. Agora é hora de construir algo real. Ela ficou em silêncio, por longos segundos. Então suspirou. Tudo bem, mas com uma condição. Qual? Ela deu um passo à frente, olhos fixos nos dele. Eu faço isso do meu jeito. William sorriu. Você sempre faz. O ar entre eles mudou. Ficou mais quente, mais denso, carregado de algo que não precisava de palavras. Ela desviou o olhar, mas ele tocou suavemente seu rosto. Isabela.
Ela não resistiu quando ele a puxou para um beijo. Dessa vez, não havia mais barreiras, nem máscaras, nem medo. Atenção. Os sentimentos não ditos. Tudo explodiu naquele instante. William a segurou como se tivesse medo de perdê-la de novo. Quando o beijo terminou, Isabela recuou levemente, olhou nos olhos dele e disse com a voz baixa: "Boa noite, William." E se afastou, deixando-o parado, mas com a certeza, ela também sentia. Dias depois nascia a Model Consulting, uma empresa de análise estratégica e investimentos. Isabela mergulhou no projeto com intensidade. Montou sua equipe, reativou contatos antigos. Aos poucos, reconquistava seu espaço no mundo dos negócios. E William permaneceu ao lado dela o tempo todo, nunca se impondo, mas sempre presente, até que numa noite percebeu que já não podia mais esconder o que sentia. "Estou apaixonado por você", disse sem hesitação. Ela piscou, pegando-o de surpresa. "William, eu sei que é cedo, mas não dá mais para fingir." Isabela desviou o olhar, o coração acelerado. "Eu não posso." "O que quer dizer?" Ela respirou fundo. "Eu ainda não estou pronta para um relacionamento. Acabei de retomar minha vida. Preciso focar em mim." William assentiu mesmo que a dor apertasse no peito. "Tudo bem." Ela sorriu com ternura. "Você sempre entende. Mas saiba de uma coisa", ele completou. "Eu não sou um homem que desiste fácil." Nas semanas seguintes, William fez questão de mostrar que falava sério. Todas as manhãs deixava um café fresco na mesa dela. "Para te manter firme", dizia sorrindo. Vieram os jantares. "Isso é um encontro?" Ela perguntou uma noite. "Apenas um jantar entre sócios", respondeu, casual. E depois os pequenos gestos. Uma noite após um dia exaustivo, Isabela encontrou um buquê de white lies sobre a mesa, junto a um bilhete. "Sei que você prefere café a flores, mas espero que goste mesmo assim." Ela riu sozinha, sentindo algo se agitar dentro dela. Mas William não estava só tentando conquistá-la. Ele estava lá, de verdade. Quando um investidor tentou enganá-la, foi William o primeiro a alertá-la. Quando a imprensa tentou distorcer sua história, ele usou sua influência para garantir que a verdade fosse contada. E quando ela teve um dia difícil, ele apareceu com uma garrafa de vinho e aquele olhar preocupado. "Quer conversar?" Ela hesitou, mas pela primeira vez, permitiu-se abrir o coração. Meses se passaram. Deu Consulting prosperava a cada dia. Isabela finalmente sentia que tinha controle sobre a própria vida. Mas havia uma coisa que ela não podia mais negar. William estava sempre lá, sempre presente. Ela tentava ignorar os sentimentos que surgiam toda vez que ele sorria para ela. Aquela mistura desconcertante de segurança e caos. Numa certa noite, Isabela compareceu a um evento de negócios que reunia os nomes mais influentes do mercado. Ela se movia com graça pelo salão, cumprimentando investidores e CEOs com a confiança de quem já enfrentou o pior. E sobreviveu. Seu vestido azul marinho era sofisticado, discreto e, ainda assim, impossível de ignorar. Ela focava em criar conexões significativas, manter o controle, mas não demorou para sentir um olhar persistente sobre si. Liam Bisset, um renomado investidor francês, se aproximou com um sorriso encantador. Era um homem carismático, de cabelos escuros e olhar intenso. "Senhorita Dell, finalmente tenho o prazer de conhecê-la pessoalmente." Isabela retribuiu com um sorriso educado. "Senhor Bisset, o prazer é meu." Ele estendeu a mão, mas, ao invés de um aperto formal, inclinou-se levemente e beijou o dorso da mão dela. Um gesto tradicional, mas carregado de charme. "Eu diria que o prazer é todo meu." O olhar dele sustentou o dela. Isabela já estava acostumada com avanços como aquele, mas manteve a compostura impecável. "Imagino que esteja aqui a negócios", disse cordial.
Os negócios podem esperar. Por um momento, não acha? Ele inclinou a cabeça, estendendo a mão. Me concede essa dança? Ela hesitou por um instante, depois aceitou. Uma dança não significava nada. Liam a guiou até a pista, segurando-a pela cintura com firmeza, mas respeito. Dançavam em perfeita sincronia. E Isabela logo percebeu que ele era um dançarino habilidoso. Você dança bem, senhorita Dell. Aprendi que uma presença forte é essencial. Nos negócios, ela respondeu. E fora dos negócios? Ele sorriu, inclinando-se ligeiramente para mais perto. Não há momentos em que se permite apenas aproveitar a vida? Isabela soltou uma risada suave. Você é sempre tão persistente assim. Apenas quando encontro algo que realmente me interessa. A música terminou, mas Liam não soltou imediatamente a mão dela. Levou-a de volta ao bar, pegou 2 taças de champanhe e lhe entregou uma. Então me diga, uma mulher poderosa, como você encontra tempo para se divertir? Antes que ela pudesse responder, sentiu um olhar penetrante atravessando a multidão. Virou-se e o viu. William Lancaster, do outro lado do salão. Seu rosto sério, os olhos escurecidos por um sentimento que ela reconheceu instantaneamente. Ciúmes. William cruzou o salão com passos decididos, ignorando os cumprimentos ao longo do caminho. Quando chegou até ela e Liam parou ao lado de Isabela, a irritação evidente por trás da fachada controlada. Isabela, podemos conversar por um momento? A voz dele era firme, mas tensa. Liam ergueu uma sobrancelha e manteve um sorriso educado. Senhor Lancaster, certo? Ouvi muito a seu respeito. E eu sobre você, William respondeu, frio como gelo. A atmosfera em volta deles pareceu esfriar instantaneamente. William, estamos no meio de uma conversa, Isabela disse, tentando manter a compostura. Sim, eu percebi, ele respondeu, lançando um olhar cortante a Liam. E por mais que eu adorasse continuar assistindo a esse espetáculo, tenho assuntos mais importantes para tratar com Isabela. Liam manteve a educação no rosto, mas Isabela percebeu que ele havia captado toda a atenção. Parece que seu amigo não gosta de dividir a atenção, murmurou Liam, divertido. Antes que Isabela pudesse responder, William deu um passo à frente, deixando claro que não havia gostado nem um pouco do comentário. Você já teve sua dança, Bisset. Agora, se não se importa, Isabela bufou e agarrou o braço de William com firmeza. Com licença, Sr. Bisset. Eu volto em um instante. Ela o puxou em direção a uma área mais isolada, seus passos decididos, o olhar em chamas. Quando chegaram, a um corredor afastado da pista de dança, ela se virou para ele furiosa. O que foi aquilo, William? Ele passou a mão pelos cabelos tentando conter a própria raiva. Eu não consegui ficar parado vendo aquele cara dando em cima de você. E isso te dá o direito de agir feito um completo idiota? Ela retrucou. Você realmente não? Percebeu o jeito como ele me olhava? Ele não estava interessado em negócios, William. E se estivesse, ainda assim seria problema meu, não seu. William ficou em silêncio por um momento, os olhos faiscando de frustração. Você tem razão, ele admitiu finalmente. Mas eu odeio a ideia de te ver com outro homem. Isabela respirou fundo, tentando conter o calor que lhe subia ao rosto. Eu não sou sua, William. Você não tem o direito de sentir ciúmes. Ela se virou para sair, mas ele a seguiu até o estacionamento. Isabela, espera! Ela girou abruptamente sobre os calcanhares. O que mais você quer? Quero que me escute. Já ouvi o suficiente. Você precisa entender que não pode me controlar. A tensão entre os dois era eletrizante. William a encarava com intensidade, e Isabela sentia o próprio corpo vibrar com a adrenalina. Então, sem aviso, ele a puxou para si e a beijou. Foi um beijo desesperado, cheio de raiva e desejo contido. Isabela congelou por um segundo, mas, então, incapaz de resistir, o beijou de volta. Mas a realidade logo a atingiu como um choque. Ela o empurrou com força.
Você não pode fazer isso. William respirava com dificuldade, os olhos escurecidos pelo desejo. Eu sei que você sentiu. Isso não justifica nada. Ela o cortou magoada. Sem esperar resposta, Isabela entrou em seu carro. Antes que ele dissesse qualquer coisa, ela acelerou e saiu do estacionamento, deixando William para trás. No dia seguinte, Isabela estava em seu escritório, mas sua mente ainda girava em torno do que havia acontecido. Ela tentava se concentrar nos relatórios, mas o gosto do beijo ainda a perseguia. Foi então que a porta se abriu. William entrou. Você não pode simplesmente aparecer sem avisar. Ela disse sem levantar os olhos. Eu vim me desculpar. Ela finalmente o encarou. Pelo ciúme, ou pelo beijo que você roubou? Ele suspirou. Pelos dois. Ótimo. Agora, se não se importa, eu tenho trabalho a fazer. William escolheu não insistir. Apenas assentiu e saiu. Isabela voltou a olhar para os documentos, mas algo em seu peito seguia em conflito. Pausa para o jogo nos comentários. Se você leu até aqui, comente Coca-Cola. Só os verdadeiros leitores vão entender. Agora, vamos continuar com a história. Naquela noite, Isabela saiu do escritório tarde. Ao se aproximar do carro, algo chamou sua atenção. O vidro havia sido arranhado. Uma palavra havia sido gravada de forma rude. Cuidado. Seu sangue gelou. Alguém estava tentando assustá-la. Seu primeiro instinto foi ligar para William, mas ela hesitou. Não queria dar a ele mais um motivo para agir como seu protetor. Antes que pudesse decidir, o celular vibrou com uma nova mensagem. Sozinha, você não vai a lugar nenhum. Saiba a hora de desistir. Dessa vez, ela não pensou. 2 vezes, pegou o telefone e discou para William. Ele atendeu no segundo toque. O que aconteceu? Arranharam meu carro. E acabei de receber uma ameaça. O silêncio durou apenas 1 segundo, antes da voz dele sair firme, determinada. Estou a caminho. 15 minutos depois, William encostou o carro ao lado do dela. Observou os arranhões na janela com o maxilar travado, a expressão dura. Você está bem? Sim, respondeu Isabela cruzando os braços. Você sabe que não pode ignorar isso, certo? Eu sei. Sem dizer mais nada, William puxou o celular e ligou para um de seus contatos da segurança privada. Preciso das imagens das câmeras dessa área. Descubram quem fez isso. Agora. Isabela ficou observando enquanto ele assumia o controle da situação com a naturalidade de alguém que já lidou com ameaças antes. Por mais que ela não gostasse da ideia de depender de alguém, naquele momento, havia um alívio estranho por ele estar ali. Quando desligou, William se virou para ela. Até descobrirmos quem está por trás disso, quero que você tenha segurança reforçada. E ela não discutiu. Os dias que seguiram foram tensos. William descobriu que os ataques à empresa de Isabela estavam sendo orquestrados por um ex-associado de Olivia, alguém que claramente não aceitava ver Isabela crescer. Ao saber disso, Isabela não hesitou. Agendou uma reunião com o homem e, ao lado de William, deixou claro que não se curvaria. Você achou que ia me intimidar? Disse com a voz calma, firme. Deixe-me deixar algo bem claro. Eu já perdi tudo antes. Agora, não há nada que me faça recuar. O homem engoliu em seco. Sabia que havia perdido. Depois daquele confronto, os ataques cessaram. Isabela provou que não era uma oponente fácil. Mas essa vitória trouxe uma consequência inesperada. Ela percebeu que, durante todo esse tempo, William não esteve ao seu lado para protegê-la de algo que ela não pudesse enfrentar. Ele estava lá para apoiá-la. E isso fez com que Isabela questionasse por que ainda estava tentando manter distância. Certa noite, Isabela estava em seu escritório, perdida em pensamentos, quando William entrou. Já fazem 3 meses desde que você abriu a empresa, disse ele, jogando uma pequena caixa sobre a mesa. Ela a pegou e abriu. Dentro, havia
Um chaveiro de prata com a letra I gravada. Para comemorar, disse ele com um meio sorriso. Isabela sorriu, sentindo um calor gostoso no peito. Obrigada. William a observou por um instante antes de perguntar. Você vai parar de fugir? De mim algum dia? Ela prendeu a respiração. William, não estou te cobrando nada, só quero saber se ainda existe uma chance. O coração dela batia forte. Ela sabia a resposta, mas ainda não conseguia dizê-la. Ele percebeu. Tudo bem, disse. Ele recuando um passo. Como eu disse, sou paciente. E saiu da sala. Isabela soltou o ar que nem sabia que estava segurando. Ela sabia que estava perto de ceder. Mas quando fizesse essa escolha, seria de vez. E isso a assustava mais do que qualquer ameaça que já enfrentou. No dia seguinte, tudo começou como sempre. Isabela chegou cedo ao escritório. Mergulhou em relatórios, reuniões, planejamento. Desde que os ataques cessaram, finalmente conseguia focar no crescimento da empresa. Mas algo a incomodava. William não apareceu. Ele sempre dava um jeito de passar lá, mesmo que fosse por 5 minutos. Sempre com alguma desculpa de trabalho, ou só para provocá-la. Mas naquela manhã, nada, nenhuma. Ligação, nenhuma mensagem, nenhuma visita. Isabela tentou ignorar. Até fingiu estar ocupada demais para notar. Mas, conforme as horas passavam, a inquietação crescia dentro dela. Às 20 horas, ela já não aguentava mais. Pegou o casaco e saiu às pressas do escritório. Dirigiu até a cobertura de William. Chegando. Lá tocou a campainha. 1, 2, 3 vezes, nada. O coração dela começou a bater mais forte. Muito mais forte. William, murmurou, já batendo na porta com mais insistência. Nenhuma resposta. Nenhum som. Um frio percorreu sua espinha. Algo estava errado. Muito errado. Ela tirou a chave reserva que William havia lhe dado para emergências e destrancou a porta. As luzes do apartamento estavam baixas. O silêncio era quase absoluto, interrompido apenas pelo zumbido suave da televisão. Foi então que ela ouviu. William estava deitado no sofá, coberto apenas por uma manta fina. Seu rosto estava pálido, a respiração pesada. William! Isabela correu até ele, colocando a mão em sua testa. Estava em chamas. Ele abriu os olhos lentamente, surpreso ao vê-la ali. Isabela! Meu Deus, você está com febre. Ela segurou o rosto dele, preocupada. É só uma gripe, murmurou com a voz rouca. Vou te levar para o hospital, ela disse, já pegando o celular. Mas William segurou seu pulso, impedindo-a. Não, só preciso descansar. William, você está queimando de febre. Ele tentou sorrir. Se eu for ao hospital, vão tirar meu sangue. Eu odeio agulhas. Isabela suspirou, frustrada. Você é impossível. William fechou os olhos, exausto. Isabela se levantou e foi até a cozinha. Preparou um chá quente e pegou um pano úmido. Voltou à sala, ajoelhou-se ao lado do sofá e colocou o pano frio na testa dele. Isso vai ajudar a baixar sua febre. Ele abriu os olhos, fitando-a com suavidade. Você não precisava vir. Eu precisava, sim. O silêncio entre os dois era denso, carregado de tudo o que ainda não haviam dito. Isabela não queria admitir, mas ver William naquele estado apertava seu peito de um jeito estranho. Ela passou a noite inteira cuidando dele. Preparou chá, trocou o pano frio na testa, ficou ao lado dele o tempo todo. Em algum momento da madrugada, o cansaço venceu. Ela adormeceu ali mesmo, sentada no chão, com a cabeça encostada perto do peito dele. Na manhã seguinte, Isabela acordou com o toque gentil dos dedos de William em seus cabelos. Você ficou aqui a noite toda? Ele perguntou, a voz mais firme. Ela piscou algumas vezes antes de levantar a cabeça. Você estava péssimo. Alguém precisava cuidar de você. Ele sorriu, passando a mão pelo rosto. Acho que tive a melhor enfermeira do mundo. Ela riu baixo e se levantou. Vou preparar o café.
Isabela foi até a cozinha e preparou tudo com cuidado. Pão fresco fatiado, frutas organizadas com capricho, suco de laranja e café forte. Quando voltou com a bandeja, encontrou William sentado no sofá, observando-a com uma expressão diferente. "O que foi?" ela perguntou. Ele respirou fundo antes de falar. "Eu te amo, Isabela." Ela congelou por um segundo. "William, eu sei que você sente o mesmo. Vi isso ontem à noite. A forma como você ficou preocupada." Ela mordeu o lábio, o coração disparado. Dessa vez não havia motivo para negar. "Eu também te amo, William." Os olhos dele se iluminaram de felicidade. "Finalmente," murmurou, puxando-a para um abraço apertado. Ela riu contra o peito dele, sentindo-se ridiculamente feliz. "Você é tão insistente." E valeu a pena. Eles se separaram, e Isabela serviu o café da manhã. William a observava como se estivesse gravando cada gesto, cada detalhe. "Quero que tire o dia de folga," ele disse de repente. Ela ergueu uma sobrancelha. "O quê?" "Quero te levar a um lugar especial." Ela hesitou por um instante. Mas depois da noite anterior, não queria ficar longe dele. "Tudo bem. Aonde vamos?" Surpresa. William a levou para uma cabana isolada numa praia particular. Assim que desceram do carro, Isabela ficou sem palavras. "William, isso é lindo." Ele sorriu com ternura nos olhos. "Eu sabia que você ia amar." Passaram a tarde caminhando à beira-mar, sentindo a brisa do oceano e conversando sobre tudo: a vida, o passado, os medos, os sonhos. Depois de um tempo, William sentou-se sobre uma rocha e a olhou pensativo. "O que foi?" ela perguntou, sentando-se ao lado dele. Ele respirou fundo antes de falar. "Antes de te conhecer, eu era arrogante, ambicioso demais, só me importava com poder e comigo mesmo." Isabela ficou em silêncio, ouvindo com atenção. "Mas aí você apareceu e começou a me desafiar. No começo eu achei irritante, mas depois fiquei intrigado." Ele a olhou com intensidade. "Você foi a primeira pessoa que não teve medo de me enfrentar. E isso me fez perceber que eu estava cercado por gente que só dizia sim para tudo o que eu queria." Seu olhar se suavizou. "Você me fez enxergar o mundo de outra forma." O coração de Isabela apertou no peito. "Eu nunca quis te mudar, William, mas mudou. Você me tornou um homem melhor, mais humano, mais humilde." Ela sorriu suavemente. "E eu me apaixonei por essa versão de você." William pegou a mão dela, os olhos fixos nos dela. "Eu preciso te perguntar uma coisa." Isabela franziu a testa, levemente confusa. "O quê?" Ele se levantou e tirou algo do bolso. Seus olhos se arregalaram ao ver a pequena caixa. Ele a abriu. Dentro, um anel de diamante brilhava à luz do entardecer. "Isabela Dell, eu quero fazer isso da maneira certa. Quero te amar como você merece, com respeito, com paciência e com todo o meu coração." As lágrimas encheram os olhos dela. "Você quer se casar comigo?" Ela não precisou pensar duas vezes. "Sim." William sorriu e deslizou o anel em seu dedo, antes de puxá-la para um beijo apaixonado. Naquele momento, Isabela soube. Não havia mais barreiras entre eles. Aquilo era apenas o começo de algo ainda maior. O sol se punha sobre a praia enquanto eles voltavam para a cabana. O ar ainda era morno e o cheiro do mar se misturava com a brisa suave que fazia os cabelos de Isabela dançarem. William segurava firme a mão dela, como se tivesse medo de perdê-la de novo. Mas não havia mais dúvidas. Eles pertenciam um ao outro. "Ainda não consigo acreditar que estamos noivos," Isabela disse, olhando para o anel que brilhava em seu dedo. William sorriu, puxando-a para mais perto. "Eu sabia que isso aconteceria. Você só demorou para aceitar." Ela revirou os olhos, rindo. "Você nunca desiste, né?" "Nunca. Não quando se trata de você." O coração dela se aqueceu com aquelas palavras. Nunca havia imaginado encontrar um amor tão profundo,
tão real. Mais tarde, naquela noite, William preparou um jantar especial para os dois na varanda da cabana. Velas iluminavam a mesa e o som das ondas quebrando na areia criava a atmosfera perfeita. Você cozinhando? Isabela provocou olhando para o prato impecavelmente montado. Quis impressionar minha noiva. William respondeu servindo o vinho. Ela pegou a taça e ergueu um brinde. A nós, ao nosso futuro. Ele tocou a taça na dela. Ao amor da minha vida. Brindaram e aproveitaram o jantar entre risos e olhares cúmplices. Quando terminaram, William pegou a mão dela e a puxou para dançar sob as estrelas. Lembra da primeira vez que dançamos? Ele perguntou conduzindo-a lentamente. No evento de negócios, eu lembro. Você estava absurdamente enciumado. Ele riu. Estava. Mas agora eu sei. Eu nunca precisei sentir ciúmes. Ele se aproximou mais. Porque desde o início, você sempre foi minha. Isabela sorriu e repousou a cabeça no peito dele. Ali, dançando sob o céu estrelado, ela finalmente entendeu. Nunca mais precisaria fugir dos próprios sentimentos. Meses depois, o grande dia chegou. Isabela jamais imaginou que um dia sonharia com um casamento. Mas lá estava ela, vestida de branco, prestes a dizer sim ao homem que mudou a sua vida. A cerimônia aconteceu em um lindo jardim à beira-mar. Flores brancas decoravam o altar e cadeiras elegantes estavam organizadas com perfeição para receber os convidados. O som suave do mar ao fundo criava uma atmosfera quase mágica. William a esperava no altar, impecável em seu terno preto. Quando Isabela surgiu no início do corredor, o coração dele parou por um instante. Ela estava deslumbrante. Cabelos soltos em ondas suaves, o vestido delicado que parecia ter sido feito sob medida para realçar sua beleza de forma quase etérea. Mas o que mais o encantava era o brilho nos olhos dela. Isabela caminhava em direção a ele com um sorriso emocionado. Quando chegou ao altar, William segurou suas mãos e sussurrou. Você está linda. Ela sorriu, sentindo as lágrimas começarem a se formar. O celebrante iniciou a cerimônia, falando sobre o amor, a parceria e o significado de construir uma vida a dois. Quando chegou a hora dos votos, William respirou fundo e começou. Isabela, desde o momento em que te vi pela primeira vez, você me desafiou. Você nunca se curvou a mim, nunca aceitou minhas decisões sem questionar. E foi isso que me fez me apaixonar por você. Os olhos de Isabela se encheram de lágrimas. Você me ensinou a ser um homem melhor. Me fez ver que poder e dinheiro não valem nada se eu não tiver alguém ao meu lado para dividir a vida. Eu prometo te amar, te respeitar e te fazer feliz. Todos os dias da minha vida. Isabela mal conseguia conter a emoção ao começar os próprios votos. William, passei minha vida lutando sozinha, achando que não poderia confiar em ninguém. Mas você foi insistente. Você nunca desistiu de mim, e hoje eu sei que nunca quero viver sem você. Eles trocaram as alianças. E quando o celebrante os declarou marido e mulher, William a puxou para um beijo apaixonado, selando enfim uma história marcada por dor, superação e amor verdadeiro. Os convidados aplaudiram. Era oficial. Eles eram marido e mulher. A lua de mel foi perfeita. Viajavam para destinos deslumbrantes, aproveitando cada segundo juntos, como se o tempo finalmente estivesse a favor deles. E quando voltaram, a vida a dois começou ainda melhor do que haviam imaginado. William insistia em mimá-la, trazendo café na cama todas as manhãs, enquanto Isabela retribuía preparando jantares românticos à luz de velas. O amor entre eles só crescia, forte, intenso, inabalável. Mas algo começou a mudar em Isabela. Ela se sentia estranha, estava constantemente cansada, com náuseas, e o corpo parecia lhe enviar sinais que ela não sabia interpretar. Numa manhã, sozinha no banheiro, o coração acelerou, enquanto ela olhava para o teste de gravidez em suas mãos. 2 linhas. Ela estava grávida.
A emoção a dominou. Lágrimas escorreram silenciosas por seu rosto. Ela e William iam ter um bebê. Mas a surpresa maior ainda estava por vir. No consultório, ao fazer o exame, a médica sorriu e disse: "Parabéns, Isabela. São 2 coraçõezinhos." Ela estava esperando gêmeos. Ao chegar em casa, ainda em choque e com os olhos brilhando, Isabela sentou-se no sofá segurando o ultrassom. William entrou e parou ao vê-la ali. "Isabela, o que aconteceu?" Ela olhou para ele, a voz embargada. "William, eu tô grávida." Ele congelou por um segundo. "O quê?" Ela sorriu, pegou as mãos dele e colocou o ultrassom em sua palma. "Nós vamos ter gêmeos." Os olhos de William se arregalaram, antes que um enorme sorriso tomasse conta de seu rosto. "Meu Deus!" Ele riu, puxando-a para um abraço forte. "Nós vamos ter 2 bebês." 2. Ela confirmou, rindo em meio às lágrimas. Ele segurou o rosto dela entre as mãos e a beijou profundamente. "Você acabou de me dar a melhor notícia da minha vida. Eu te amo tanto, William. E eu te amo mais." Os meses seguintes foram uma montanha-russa de emoções. William se tornou ainda mais protetor. Falava com os bebês todas as noites antes de dormir. Fazia massagens nos pés de Isabela. Não deixava que ela carregasse nada pesado e insistia que ela descansasse o tempo todo. E então, chegou o dia do chá de bebê. Rodeados de amigos e familiares, fizeram a tão esperada revelação. Um menino e uma menina. William abraçou Isabela e sussurrou em seu ouvido: "Nós construímos um império juntos. Agora vamos construir uma família." Ela sorriu com o coração transbordando de felicidade. "E vai ser a melhor família do mundo." Naquele instante, Isabela soube que tinha tudo o que sempre sonhou. Um lar, um amor verdadeiro. E agora, uma família que só crescia. Ela nunca mais estaria sozinha. E você? O que achou da história de Isabela e William? Deixe sua opinião nos comentários e avalie de 0 a 10. Não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho e clicar na tela para mais histórias emocionantes como essa. Até a próxima!